E aí galera, tudo bom? Hoje, na disciplina de matemática, nós vamos falar sobre os quadriláteros, as classificações e suas características. Ok? Vamos lá. Bom, quadriláteros. O que são os quadriláteros? A sua definição e suas propriedades. Vamos lá. O quadrilátero é um polígono, certo? Com as seguintes propriedades. Quais são elas? Primeiro, um quadrilátero tem que ter 4 lados. Segundo, tem que ter 2 diagonais. Terceira, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 360 graus. Tem que dar não, é 360 graus. Quarta, a soma dos seus ângulos externos é também de 360 graus. Observando-se o que? É o único polígono em que os ângulos externos e internos são iguais. Beleza? Vamos lá, continuando. Vamos à classificação. Bom, os quadriláteros se classificam em dois tipos. Quais são eles? Os paralelogramos e os trapézios. Vamos vê-los agora. Os paralelogramos são quadriláteros de lados opostos paralelos. Ou seja, todos os seus lados são paralelos. Os lados opostos são paralelos. Entre eles nós temos três: o retângulo, o quadrado e o losango. Ou seja, temos aqui paralelogramo, 4 lados. Esse lado é oposto a esse, certo? E são paralelos. A mesma coisa acontece com as duas bases. Aqui, são paralelas também. Temos o retângulo, o quadrado e o losango. Vamos lá. O retângulo, como o próprio nome fala, reto, retângulo, ângulos retos, ou seja, ângulos retos, toda vez que falar em ângulos retos, são ângulos de 90 graus, certo? Bom, então o retângulo são todos os ângulos, quais são as características deles? O quê? Todos os ângulos internos são retos, ou seja, de 90 graus, ou seja, aqui, aqui e aqui. Nos pontos A, B, C e D, os ângulos são de 90 graus. Os lados paralelos são congruentes. Congruência quer dizer igualdade, são semelhantes, são iguais. Ou seja, AB é congruente com BC e são paralelos. Assim acontece com quem? Com AB, DC. Certo? E suas diagonais, ou seja, são esses traçados aqui, que saem de um ponto até o outro. No caso aqui, AC é uma diagonal e BD são outras diagonais. E suas diagonais têm a mesma medida, certo? E que se cortam no ponto médio. Certo? Aqui, no ponto médio. Continuando. Losango. O que é o losango? Quais são essas características? Tem os lados paralelos congruentes, todos os lados de mesma medida, ângulos opostos congruentes, diagonais cortam-se nos seus pontos médios e são proporcionais entre si. Mas vocês viram que tem algumas semelhanças, algumas características semelhantes. Mas qual é a diferença do losango para o retângulo? Bem aqui, todos os lados deles, todos, têm a mesma medida. O que não acontece no retângulo, certo? O retângulo ele tem dois lados congruentes, ou seja, os lados opostos são congruentes, entendeu? Já no losango não, todos os seus lados são iguais. E nesse caso, o que vai diferenciar o losango também do retângulo? Os ângulos. Como a gente fala, os ângulos internos do retângulo são todos iguais. Já no losango é diferente. São os ângulos opostos que são iguais. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos observar essa figura. Vocês observam, todos os lados aqui são iguais, têm a mesma medida. Ou seja, se do A ao B for 5, do A ao B é 5, D a C 5, C a B 5 centímetros, metros, independente que seja, são iguais. Outra diferença também em relação ao retângulo.
Os seus lados, os seus ângulos internos, eles são congruentes em relação aos seus opostos. O que é oposto? É igual a um espelho. Vamos supor que bem aqui entre o B e D tem um espelho. Então B é oposto de D. E assim acontece com A e C. Ou seja, o ângulo de A é igual ao de C. E o D é igual a B. Os valores dos ângulos, certo? E suas diagonais também cortam o ponto médio entre si. Tá bom? E são proporcionais. Até aí tá ok? Vamos lá. O quadrado. Já o quadrado, pessoal, ele é a conjunção entre o retângulo, certo? E o losango. Vamos observar aqui que vocês vão entender melhor. Ó, todos os ângulos internos, todos os ângulos internos são retos. Quem é que tem essa característica? O retângulo. Os lados paralelos são congruentes, também do retângulo. Todos os lados de mesma medida, losango, diagonal de mesma medida, também aos dois, perpendicular entre si e que se cortam nos seus pontos médios. Ou seja, ele quadrado é a característica do retângulo com o losango, certo? Bom, aqui, ó. Vamos observar aqui, vocês podem entender melhor. O retângulo, como vocês veem, ó, é igual ao quadrado. Os ângulos, estão vendo? Ângulo de 80 ou de 90 graus, ângulo reto. E o que é a semelhança entre o losango também? Os lados. Os lados do quadrado são iguais, o que acontece no losango. Ou seja, se aqui for 5, aqui também é aqui, e aqui também será 5. Beleza? Ok? Vamos lá. Classificação. Vamos lá, continuando. A gente vai falar agora sobre o trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem dois lados e só um dos lados são paralelos. Não são mais os dois, nem opostos, nada. Só é um. Um dos lados opostos são paralelos. Ok? No outro não. No outro, os ambos, como é que se diz? Os ambos os lados opostos eram paralelos. Nesse caso aqui só vai ter um oposto paralelo. Esses lados são chamados de base, onde temos a base menor e a base maior. O retângulo é uma das classificações, é um dos exemplos de trapézio. O trapézio retângulo, o que acontece? Possui um lado perpendicular às duas bases e forma dois ângulos retos de 90 graus. O isósceles, o triângulo isósceles, possui dois lados com a mesma medida e as bases com medidas diferentes. E o escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui. Bom, como vocês observam, aqui ó, o trapézio retângulo. Toda vez que falar retângulo, reto, ângulo reto, ângulos de 90 graus. Ou seja, aquela determinada figura tem um ângulo de 90 graus. Já no trapézio retangular nós temos o que? Ó, dois ângulos retos. E para vocês entenderem, como a gente falando, ele só vai ter um lado, um dos lados opostos. Ou seja, vamos aqui, ó. Aqui, ó, vamos supor que aqui é A e aqui é B. AB, certo? CD. Ou seja, AB é paralela a CD. O que é paralelo, pessoal? Só relembrando, paralelos são o que? São linhas que nunca vão se cruzar, ok? E vamos supor AC e BD. Se vocês observar, se eu aumentar essa linha aqui e aumentar essa, elas vão se cruzar, ou seja, não são paralelos. A mesma coisa vai acontecer nesse e nesse, ok? Já o trapézio isósceles, como vocês observam, ele vai ter dois lados iguais, certo? Onde você vai ter a base menor e a base maior. Já o escaleno vai ter o que? Nenhuma das medidas não tem ângulo reto, não vai possuir nenhum dos lados iguais. Todos os lados serão diferentes, ok? Beleza? Valeu, pessoal.
Espero que eu possa ter tirado as dúvidas de vocês e que tenham bons estudos. Até a próxima. Valeu!